Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, a família de vocês também, que vocês estejam se cuidando para que isso acabe da maneira mais rápida possível e que a gente volte em segurança à normalidade, né? Bom, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dar início a mais um conteúdo novo. Nós vamos continuar a unidade 2 do livro de vocês. Então hoje a gente vai ver o tema 3, 4 e 5. E antes de começar o conteúdo, eu queria que vocês pegassem livro, lápis, caderno e caneta para fazer as anotações e acompanhar a aula, tá bom? Então vou preparar aqui para vocês e vamos começar. A gente vai ver o tema 3, que é sobre a atmosfera, o tema 4, que é a formação da Terra, e o tema 5, que é o formato da Terra, certo? Então vamos lá. A atmosfera. O que é o ar atmosférico? A gente não consegue ver o ar, né? Mas a gente consegue sentir ele e a gente sabe que ele está presente. Como é que eu posso saber disso? Imagine se eu pegar uma bexiga e eu soprar aquela bexiga. Eu vou ver que ela está aumentando de tamanho, apesar de não conseguir enxergar o conteúdo que está dentro dela. Então, o ar, ele está aqui à nossa volta, certo? E a atmosfera, ela vai ser o quê? Vai ser essa camada de ar que vai envolver a Terra. E como foi que a atmosfera surgiu? Quando a Terra, quando o nosso planeta surgiu, não havia atmosfera que a gente conhece como hoje. Na verdade, nem havia atmosfera. Durante o processo de milhões e milhões de anos, essa camada gasosa ela se formou e ela passou por grandes mudanças até chegar a essa constituição que a gente conhece hoje em dia, certo? Então vamos ver quais são os gases que estão presentes na nossa atmosfera. A nossa atmosfera é formada por 78% de nitrogênio, gás nitrogênio. 21% o gás oxigênio, que vocês já conhecem, que a gente já falou sobre ele, que é um gás importante na respiração. O 1% vai ser formado pelos outros gases, que são quais? O dióxido de carbono, ou gás carbônico, o gás argônio, o vapor d'água, que é que? As nuvens, e alguns outros gases, como o gás hélio, certo? Então, a atmosfera, ela é dividida em camadas, certo? Então a gente vai ter as camadas mais próximas e a camada mais distante, que vai ser aquela que vai estar mais próxima ao espaço, tá bom? A primeira camada é a troposfera, a segunda é a estratosfera, a terceira é a mesosfera, a quarta é a termosfera e a quinta e última é a exosfera, certo? E cada uma delas vai apresentar altitude diferente, tá bom? Então, a troposfera ela vai variar entre 0 e 20 km de altitude, a estratosfera de 20 a 50 km, a mesosfera de 50 a 80 km, a termosfera de 80 a 600 km e a exosfera vai ser a partir de 600 km até entrar em contato com o espaço, tá bom? E deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. A altitude, ela é como se fosse mais ou menos a altura. Mas só que a altitude vai ser uma referência de altura quando esse zero, a base dessa altura, for no nível do mar, certo? Talvez vocês já ouviram falar dizendo assim: na Serra de Guaramiranga tá a 900 metros de altitude. Quer dizer que, em relação ao mar, que é o nível zero, a Serra de Guaramiranga vai estar o quê? A 900 metros. Entendido? Então vamos continuar. A primeira é a troposfera, que vai ser a camada mais próxima da Terra. Vai ser a camada onde os gases que vão constituir o ar, eles vão existir em maior quantidade. Então vai ser na troposfera que a gente vai ver a maior quantidade dos gases oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, certo? O ar ele vai se tornar rarefeito
à medida que eu vou aumentando a altitude, tá bom? E o que é o ar se tornar rarefeito? Quer dizer que o ar, ele diminuiu, a quantidade de gás diminuiu a partir do momento que eu aumentei a minha altitude, certo? Então, talvez vocês já tenham prestado atenção quando tem, às vezes, jogos da Libertadores América ou da Copa América, que são em alguns países que estão localizados em altas altitudes, tipo Colômbia, Bolívia. E aí, os jogadores, eles chegam lá um pouquinho mais cedo para se acostumar melhor com o ar rarefeito e não ter tanta dificuldade para respirar quando tiver no momento do jogo, certo? Então, o ar ele é rarefeito porque vai dificultar a respiração, porque vai ter menos gás oxigênio disponível para respirar, tá bom? E a maioria dos eventos atmosféricos, como a chuva, relâmpago, raios, ventos, eles vão acontecer nessa parte da atmosfera, na troposfera, tá bom? A segunda camada é a estratosfera. Vai ser a camada onde vai existir o gás ozônio, que vai formar o quê? A camada de ozônio. A camada de ozônio ela vai ser extremamente importante para a manutenção da temperatura e da vida na Terra. Por quê? Porque a camada de ozônio ela vai ser capaz de absorver partes dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol, que pode causar danos à saúde, que pode alterar alguns sistemas do nosso corpo, que pode deixar a Terra ainda mais aquecida, certo? Então, o que é que vai acontecer? Aqui a gente tem a camada de ozônio e aqui a gente tem a Terra. Essa luz, ela vai atravessar a camada de ozônio e vai voltar, certo? E aí, ela vai absorver parte desses raios violetas que podem fazer mal a gente. E também ela vai reter um pouquinho do calor, tá certo? E é importante saber que o ar nessa camada ele já vai ser rarefeito. É como a gente conversou antes. Se à medida que eu aumento a minha altitude, o ar fica rarefeito, então cada vez mais ele vai ficar rarefeito, certo? A terceira camada é a mesosfera. Na mesosfera, a temperatura vai ser muito baixa, ela vai chegar a cerca de 100 graus negativos e o ar vai ser ainda mais rarefeito. É a camada onde eu vou poder observar a chuva de meteoros. Então, quando a gente olha para o céu e acaba vendo uma estrela cadente, então foi lá na mesosfera em que ela passou, certo? Então, ali eu consigo observar direitinho essa estrela cadente pegando fogo quando ela está entrando na atmosfera. A quarta camada é a termosfera. Ela tem uma parte chamada de ionosfera e vai apresentar temperaturas muito mais elevadas que as temperaturas das camadas mais inferiores, certo? E vai ser na termosfera que vão ocorrer as auroras. As auroras é um fenômeno que vai ocorrer próximo ao Polo Norte ou ao Polo Sul. Então, pode ser a aurora aural ou aurora boreal, certo? E vai ser um fenômeno em que eu vou ter uma refração da luz em contato com os gases atmosféricos, ok? E a nossa quinta e última camada é a exosfera, que vai ser o limite entre a atmosfera e o espaço. Nessa camada, o ar ele vai ser extremamente rarefeito e o principal composto da exosfera vai ser formado pelo gás hidrogênio e o gás hélio. O gás hélio, gente, é aquele gás que as pessoas enchem aqueles balões e que eles ficam flutuando. Se a gente deixar soltar, eles acabam indo embora, certo? Então, esse é o gás hélio. E vai ser nessa altitude que a gente vai encontrar os satélites artificiais, ok? Alguma dúvida? Então, a gente vai continuar o assunto. A gente vai agora para o nosso tema 4, que é a formação da Terra. O nosso planeta, ele tem 4,6 bilhões de anos. Essa idade é a mesma idade
do nosso sistema solar. Então, isso indica o quê? Isso indica que o sistema solar, o Sol e a Terra, né? Na verdade, todos os outros planetas do sistema solar e o Sol, eles foram formados juntos. E o que aconteceu, o que fez com que fosse formado o sistema solar? Há alguns muitos milhões de anos, bilhões de anos, uma estrela muito maior que o Sol existia nessa região onde a gente encontra o sistema solar. E essa estrela, ela teria explodido e espalhado todo o seu material pelo espaço, certo? E depois de algum tempo, esse material ele foi se agrupando, formando o sistema solar. Cerca de 99% de todo esse material acabou formando o Sol. E o resto acabou formando os nossos outros planetas, ok? E como foi que foi o início da Terra? Como é que ela começou a ser formada? Como eram as suas características? Ah, gente, esse daqui é uma imagem para vocês verem o que teoricamente teria acontecido nessa formação do sistema solar, certo? Aqui a gente consegue ver a formação já do Sol e de alguns planetas, tá bom? Continuando, transformações na Terra primitiva. A Terra primitiva, ela tinha a superfície dela coberta por vulcões. Então, era o tempo todo acontecendo várias erupções. Então, a nossa crosta, ela era bastante instável. E como a gente viu nas aulas passadas, o que é que sai de dentro do vulcão? A lava. A lava seria o quê? Seriam rochas derretidas, seria o magma que foi expelido para a superfície. Então, com o tempo todo tendo erupções vulcânicas, a crosta da Terra ela não era sólida como é hoje em dia. Ela era líquida. Então, ela só se solidificou com o passar de vários milhões de anos, certo? Então, teve a solidificação da crosta terrestre e um pouco da diminuição da temperatura do planeta. E a atmosfera primitiva, ela foi formada. E essa atmosfera primitiva, ela é muito diferente da atmosfera de hoje. Ela era formada principalmente pelo gás metano e por outros gases que eram expelidos pelos vulcões, como enxofre, como monóxido de carbono, certo? E com o tempo, depois que essa atmosfera primitiva foi formada, ela fez com que a temperatura do planeta diminuísse ainda mais e que permitiu com que a água ela permanecesse em estado líquido, o que acabou formando os oceanos. Vamos entender de novo. A Terra, como a gente falou, a Terra ela era muito quente. O que é que acontece com a água quando ela está muito quente? Ela evapora, né? Então, formam muitas nuvens. Então, no início, a Terra não tinha água em estado líquido, ela tinha apenas água em estado gasoso. Então, quando a gente começou a formação dessa atmosfera, permitindo que a temperatura diminuísse, essas nuvens, elas como é que eu posso dizer, condensaram, e aí eu tive essa precipitação, essa formação das chuvas. Então, essas chuvas formaram grandes oceanos, que é o que a gente tem hoje em dia, certo? Mas a gente ainda não sabe ao certo como surgiu a água aqui na Terra. A gente tem duas hipóteses. A primeira delas é que a água se formou no interior do planeta e foi expelida para a superfície durante o processo do resfriamento. E a segunda, que é uma das mais aceitas pelos cientistas, é que a água se acumulou na superfície da Terra, do planeta, trazido por cometas e asteroides de gelo. Por que se acredita bastante na segunda teoria? Porque tem evidências de cometas e asteroides que eles são formados por gelo, certo? Então, se tem essa ideia que talvez isso tenha acontecido há bilhões de anos atrás, ok? Agora a gente vai passar para o nosso quarto tema. É o quarto tema? Quinto tema, que é o formato da Terra. Por muitos anos, lá na Grécia Antiga, por exemplo,
se acreditava que a Terra ela era plana, certo? Mas a ideia de que a Terra plana ela foi contestada por filósofos, por astrônomos, com base em diversos estudos e algumas observações de fenômenos naturais. Atualmente é um consenso científico que o planeta é esférico. E ela é até chamado o formato da Terra de geóide. Por quê? Porque ela é uma região que é levemente achatada nos polos. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês de como, de fato, a Terra ela é. Ela não é uma esfera perfeita, tá, gente? Ela tem essa formação aqui. É muito interessante. Parece como se fosse um pedaço de rocha não tão arredondado assim. Mas, pelo amor de Deus, ela não é plana, tá bom? Ela é esférica. E aí, como é que a gente pode verificar o formato da Terra? Uma das primeiras formas que as pessoas conseguiram observar há algumas centenas de anos foi saber que em determinadas localizações da Terra eu não conseguia observar certos tipos de constelações. O que são as constelações? São conjuntos de estrelas, certo? Aqui no hemisfério sul, eu tenho uma constelação que é vista por todo o hemisfério, que é o quê? O Cruzeiro do Sul. Então, ela não é vista no hemisfério norte, apenas no hemisfério sul. E aí a gente tem uma constelação que só é vista no hemisfério norte, que é o quê? A Ursa Maior. Então, nós aqui que estamos no hemisfério sul, a gente não consegue observar a Ursa Maior, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês verem o Cruzeiro do Sul e aqui a Ursa Maior, que a gente consegue ver no hemisfério norte. Esse daqui a gente consegue ver quase todos os dias, em situação de que o céu esteja bem limpo, certo? A gente consegue ver melhor as estrelas quando a gente vai para o interior da cidade, onde vai ter menos poluição luminosa, menos poluição causada pelas indústrias também. E aí, teve um grego que ele era um estudioso grego chamado de Eratóstenes. É esse cara aqui que eu botei pra vocês verem, tá bom? Eratóstenes, ele era muito inteligente, muito conhecido naquela época. E ele fez um experimento e uma sequência de cálculos que foi a primeira pessoa que calculou a circunferência da Terra. E ele definiu que naquele momento a Terra de fato era redonda. Vamos ver o que foi que ele viu. Ele morava em Alexandria, certo? E aí, ele visitava uma cidade que ficava lá no Egito. Essa cidade aqui no Egito, quando era no dia 21 de junho, todos os anos, nessa cidade aqui tinha um monumento. E quando era nesse dia, exatos meio-dia, não projetava nenhuma sombra. Mas a Alexandria, que era a cidade do Eratóstenes, ficava na mesma longitude, ficava no mesmo eixo que essa cidade lá no Egito, certo? Mas ficava a cerca de 800 quilômetros, mas ficava ali no mesmo eixo. Então, só que lá em Alexandria tinha um monumento parecido e esse monumento ele formava sombra. Aí o Eratóstenes pensou: se a Terra de fato fosse plana, não era para formar sombra aqui em Alexandria. Era para ser que nem nessa cidade lá do Egito, certo? Então ele percebeu que a Terra ela seria redonda. E então, a partir de cálculos com geometria, sabendo a distância entre as duas cidades, o Eratóstenes ele calculou num resultado muito parecido com o atual a circunferência da Terra, mesmo não tendo equipamento sofisticado, mesmo não tendo naquela época satélites, GPS, nem nada. Apenas com conhecimento de geometria,
ele conseguiu calcular no valor muito aproximado do que é real, que a gente conhece hoje a partir desses equipamentos sofisticados, a circunferência da Terra, tá bom? Então, a gente encerra por hoje o nosso conteúdo. E tem tarefinha para vocês, então, por favor, não deixem de conferir a agenda. E eu também vou colocar um link de uma animação que mostra como foi que o Eratosthenes ele conseguiu calcular a circunferência da Terra, tá bom? Então depois vocês vão ver lá. Um beijo, tchau, até a próxima aula.